Ok, aqui temos a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Vitor de Almada. A pergunta do Vitor é a seguinte: Andy, você que é psicanalista, gostaria, por favor, que desse a sua opinião sobre o fato de as senhoras, que eu respeito, mas não entendo, por que só agora falam de assédio sexual, ou melhor aqui dizendo, do assédio sexual, como o Vitor escreve. Se as mulheres, e muito bem defendem a sua liberdade sexual e respeito, e agora penso que por populismo se apresentam no papel de vítimas. A minha leitura é que todos nós na sociedade representamos um papel, e estas senhoras representam o das pobres vítimas. É caso para dizer, e nós, homens, não somos assediados? O mais curioso é que só agora é que falam. Resumindo, Andy, será que essas personalidades são saudáveis? Ou sofrem de recalcamento e, direi em alguns casos, fantasias para esconder a carência emocional? Preferem dizer que são assediadas que esquecidas. Bem, Vitor, eu começaria a responder esta questão da seguinte maneira. Vejamos. Todos os dias eu vejo, sem exceção, mulheres no metro, na paragem, todos os lugares, sendo observadas com olhos de cima a baixo por homens. Inclusive, eu me refiro aos casos em que este comportamento é feito para que seja percebido, evidentemente, né? Bem, este comportamento é um comportamento que não existe, do meu ponto de vista, um único homem que não o tenha exercido. Inclusive eu, que quando estava no armário, usava desse tipo de comportamento para mostrar que eu, na verdade, era hétero, né? E, sobretudo, porque num grupo de homens, de repente, um que não observa de tal maneira a que os outros observem, né, que aquele está observando as mulheres, vai ser chamado a atenção. Vão desconfiar que é gay. Como assim que não olha, não tem os comportamentos habituais que se entende como sendo os comportamentos do homem, né? Inclusive no que diz respeito à necessidade de afirmar a sua frágil, neste caso, heterossexualidade. Eu fiz muito isso. Claro que dentro daquilo que se entendia e que se entende como sendo o normal. Naquele momento eu não tinha as concepções das coisas que tenho hoje. Eu estou dando este exemplo para fazer uma comparação. E não pensem, Vitor e ouvintes, que eu estou fugindo do assunto. Muito pelo contrário. Indo para outras paragens. Agora, este comportamento que eu tenho a certeza absoluta que até eu já tive este comportamento, certo? Imagino, seria engraçado até, qual seria e qual é e qual será o comportamento ou o entendimento dos homens se uma mulher, em relação a eles, tiver este mesmo comportamento. Esta mulher
será vista como, no mínimo, puta, não é? Uma mulher, né, olhando de cima a baixo, fitando a região do órgão genital masculino, fica bem óbvio o que eu estou querendo dizer. E eu tomei um micro exemplo comportamental, um comportamento micro, certo? Que está pulverizado em todas as sociedades, em todos os grupos sociais. Ok? Desculpa. Então, espero que tenha ficado claro, neste primeiro momento, que eu estou tentando mostrar aqui, esta abissal, nefasta diferença de situação a que os homens e as mulheres, um em relação ao outro, estão sujeitos. Creio que, dando este exemplo que eu dei, que para a grande maioria ainda dos homens é entendido como um comportamento normal, penso eu que eu estou mostrando, de novo, repetindo, a brutal diferença de condições a que as mulheres estão sujeitas em relação aos homens na sociedade. Ok? Só existem 2 países no mundo, a Noruega e a Islândia, onde se conseguiu, por legislação, equiparar as condições trabalhistas e salariais entre homens e mulheres. Ok? 2 países. Noruega e Islândia. Outros tantos também já estão próximos disso, né? Suécia, Finlândia, Dinamarca, Holanda, né? Já outros, Canadá, outros ainda estão muito longe disso. Então eu quero deixar aqui claro, nesse primeiro momento, o que eu estou aqui fazendo, mostrando com um micro comportamento pulverizado a diferença brutal, abissal, entre as condições da mulher e do homem na sociedade. Ok? Diante deste micro exemplo, este comportamento praticamente tão comum que não é quase nem perceptível, penso eu que se pode agora fazer uma projeção para a condição destas senhoras e a condição das mulheres nos seus ambientes de trabalho, a condição da mulher e o papel estabelecido a ela na família, como a cuidadora da casa e dos filhos, que agora isso vem mudando bastante, mas ainda assim hoje a mulher tem jornada dupla na maior parte dos casos, porque o marido trabalha 8 horas e a mulher trabalha no mínimo 14, porque ela tem as 8 do trabalho mais as da casa, que continua sendo dela. Bem, então aquele micro exemplo que eu dei, penso que é o suficiente para que nós possamos fazer uma projeção, certo? E realmente respondermos a esta tua pergunta. Estas senhoras, eu entendo que tu estás te referindo àquele movimento que começou em Hollywood, com as atrizes, penso eu que tu estás falando disso. Então, que aquelas senhoras são
estão fazendo papel de vítimas. Penso eu que com este exemplo eu tenha respondido a tua pergunta. Se eu penso que estas senhoras estejam apenas apresentando ou representando um papel de vítimas. Ok? Então, esta primeira questão. A questão do fato de essas mulheres, né, terem agora levantado esta questão e estarem se fazendo passar por vítimas. Ok? Aí tu colocas aqui o seguinte: por que só falaram de assédio sexual? Ou melhor, por que só agora falam do assédio sexual? E agora penso que por populismo se apresentam no papel de vítimas. Eu sou gay. Nasci em 1964, dia 31 de agosto. Desde esse dia nasceu um menino gay. Na minha puberdade, eu vi, né, como já falei aqui, como é que isso funciona, vi a minha orientação sexual se manifestar naquele momento característico quando ela se manifesta. Ok? Na década de 60, bom, vamos adiante. A década de 70 e 80, eu era um rapaz gay. Como todos, basicamente, sem exceção, estavam no armário. Por que nós estávamos no armário? Certo? Se na década de 70, eu, como um adolescente, como hoje os adolescentes já podem fazer, dissesse que era gay, o que aconteceria comigo? E a quem, Vitor, eu iria reclamar? Na década de 70, 80 e inclusive em muitos países, na maioria, na década de 90, a quem eu iria reclamar? A quem, a que jornal, a que instância eu iria recorrer? Eu, ao contrário das mulheres, podia me esconder, não é? E o fazia, ainda que sofria um bullying constante, porque era mais ou menos visível, né? Eu era um garoto um pouco diferente. Mas as mulheres não têm como não serem mulheres. Okay? Nos anos 60, 70, 80, estas mulheres, Vitor, a quem recorreriam? A que instância? A que cadeia de jornal ou televisão? A que autoridade recorreriam para reclamar e levantar a questão do assédio sexual que sofriam? A quem eu iria recorrer? A quem eu iria pedir que me defendesse? Porque eu sou um jovem gay na década de 70, 80. A quem eu e estas mulheres, ou qualquer mulher, ainda hoje, na maioria dos países, porque são ainda uma minoria, os países onde as mulheres têm instâncias a recorrer na sua defesa. Na década de 60, 70, 80, estas senhoras, que se é as que eu estou pensando hoje, são senhoras, né, já mais idosas, reclamariam. E se elas o fizeram hoje, não é? Penso eu que tiveram que enfrentar em si a ruptura de muitos tabus, porque essas mulheres tiveram que dizer que sim, sofreram assédio sexual. Certo? Tiveram que romper toda uma
uma estrutura, né, de defesa e dizer, sim, nós somos mulheres que sofremos assédio sexual. Seria de se supor que elas não tivessem sofrido, Vitor? Considerando aquele pequeno exemplo microscópico que eu dei, fazendo uma simples projeção de que a partir deste micro exemplo nós podemos talvez perceber que o buraco seja muito mais embaixo, no que diz respeito ao que as mulheres têm que enfrentar, inclusive nos seus ambientes de trabalho, ainda hoje, certo? Então aqui eu também respondo neste sentido, ok? No que eu penso quanto à ideia de que estas mulheres, por populismo, se apresentam agora no papel de vítimas. Seria exatamente a mesma coisa que dizer que porque só agora, Andy, é que tu sais por aí dizendo que tu és gay. Agora tu resolveste por que ficar aí defendendo os gays? Por que tu não fizeste isso nos anos 50, 60, 70, 80, até os 90, inclusive? Por que agora só tu levantas a coisa aí, né? Eu sofri bullying, Por que um homem gay está no armário? Uma mulher não tem como entrar por armário. Como é que ela vai entrar por armário, uma mulher? Né? A menos que ela seja trans, né? Seja um homem trans, né? Mulher vai, né? Que aliás até existiram alguns casos de mulheres que fizeram isso para poder estudar, para poder uma série de coisas. Mas pronto, são casos isolados, não é a regra geral. Então, por que os homens e as mulheres gays, por exemplo, lésbicas, gays, né? Enfim, entram para o armário e agora resolveram sair? Por que não saíram antes? Por que o que reclamam hoje e tudo mais, por que não reclamaram antes? Exatamente a mesma pergunta. Seria dizer exatamente esta mesma coisa, certo? Então, penso eu que a minha pergunta responde essa suposição de, né, pensar que estas mulheres estão se utilizando do populismo para se apresentar agora como vítimas, que na verdade, por que elas não falaram antes e só resolveram falar agora? Penso que isso precisa ser observado um pouquinho melhor. E aliás, penso que tu fizeste a coisa certa. Agradeço ter feito esta pergunta para mim, porque se tu a estás fazendo, é porque, obviamente, tu queres ter uma outra visão, né, dessa situação, comparar com a que tu tens, considerar os meus argumentos, considerar os teus e talvez reler, fazer uma releitura dessa situação. E nós, homens, não somos assediados? Bom, aqui sim, Vitor, nós só poderíamos seguir conversando. Eu tenho medo de que talvez nós estejamos com diferenças de conceitos aqui de assédio feminino, né? Aqui no caso, e nós homens não somos assediados. Talvez, né? Por isso é bom aqui talvez, quem sabe, algum esclarecimento, porque então eu teria que te perguntar em que sociedade houve a cultura de inferioridade masculina, onde numa determinada cultura, um determinado comportamento feminino generalizado, o comportamento que é entendido como comportamento feminino, onde as mulheres são superiores no que diz respeito à sua função social e oprimem, portanto, em seus comportamentos os homens, e os homens, na generalidade, dentro daquela cultura, estão numa condição de inferioridade, certo? Onde os seus direitos como homem não são respeitados, né? As leis são favoráveis às mulheres, os salários são favoráveis às mulheres, as funções familiares, né, são favoráveis às mulheres,
Os homens é que estão em condição de desfavorabilidade. Precisaria que tu me dissesses onde existe uma situação dessas, onde se estabelece esta condição para os homens. Quero crer que aqui tu levanta casos isolados, tá certo? Onde uma mulher pode assediar um homem. Aliás, já até existem processos, né? Enfim, de realmente mulheres terem assediado homens, né? E assediado e de maneira assintosa a fazer com que aquele homem, não é? Sexualmente, estou falando de assédio sexual, né? Estamos nessa esfera apenas. Tenha, né, vindo a sofrer algum tipo de situação que o tenha constrangido, né? Que ele tenha, existe sim, não sei se é desses casos que tu estás falando, não é? A menos que eu seja assim completamente, né, parvo, não conheço casos, por mais que exista o fator de que quando um homem é assediado sexualmente por uma mulher e realmente está numa condição dessas que tu levantas, é mais difícil para ele porque, e aqui vem corroborar o que eu estou dizendo, certo? É extremamente mais difícil para este homem levantar a questão. Porque como assim um macho ser assediado sexualmente por uma mulher e se deixar assediar? Porque quando é assédio no sentido, uma coisa é uma mulher se atirar por cima de um homem, né, e ele se sentir todo garanhão, todo alazão, porque a mulher está se atirando para cima dele. Outra coisa é ele se encontrar numa condição de risco ou de trauma ou de qualquer coisa porque está sofrendo assédio sexual que vai implicar em dano de alguma natureza. Dano psicológico, dano material, dano de alguma natureza, tá certo? Se existem esses casos, obviamente que existem. Agora, não me consta que este seja um padrão generalizado de todas as sociedades do planeta onde o homem tem facilmente, né, observável facilmente preponderância sobre a mulher. Eu não conheço nenhuma ilha da Oceania, na Micronésia, onde a sociedade seja matriarcal, onde a sociedade tem as mulheres como o contingente dominante da sociedade. Portanto, penso eu que quando tu levantas e nós homens não somos assediados, eu fico aqui com dúvidas do que exatamente tu está se referindo. Vou considerar o fato dos casos isolados, onde sim, isso pode acontecer e que quando acontece justamente pela sociedade ser rigorosamente machista, o próprio homem tem grande dificuldade em delatar, né? Estou sofrendo assédio sexual. Porque ele próprio seria vítima da própria sociedade machista. Tá certo? Este homem seria vítima da própria sociedade machista. Percebe? Muito bem. Adiante. O mais curioso é que só agora é que falam. Pronto, aí eu já mencionei, né? Será que essas personalidades são saudáveis? Penso eu que essa resposta também já está implícita, certo? Já está dita, já está falada, já mencionei isso. Ou sofrem de recalcamento e, direi, alguns casos, fantasia para esconder a carência emocional, preferem dizer que são assediadas que esquecidas. Bem, penso eu que respondi
isso, certo? Essas outras questões, perdão, que tu colocas, não creio que me falta alguma coisa aqui para que eu, então, tenha deixado claro o que penso a respeito deste contingente de mulheres, certo? Que agora, né, que aliás um grupo pequeno, não é um grupo grande, porque penso, né, que foram, né, no caso, do meu ponto de vista, né, tiveram que se encher de uma coragem, né, para chegar ao público e dizer: eu fui assediada por homens aqui em Hollywood, né? E penso que aqui talvez, né, na questão do recalcamento, não é? E preferem dizer que são assediadas a dizer, ou seja, ou estarem esquecidas, nós temos que ver na questão da relação do machismo onde é que está o recalcamento, tá certo? Onde está o recalcamento, né? Se essas mulheres resolvem dizer que foram assediadas simplesmente para não serem esquecidas, não é? Teríamos que pensar, né, que então essas mulheres não estariam fazendo isso por recalcamento, porque essa não seria a questão do recalcamento. O recalcamento não funciona assim, né? O recalcamento, né, seria sentir-me mal, né? Sentir-me como que de certo modo em desconforto, de certa maneira até um pouco agredido, tá certo? Porque estas mulheres, independentemente da razão que as fizeram levantar essa questão agora, né? Vamos falar aqui do recalcamento, seja lá por que razão for, meu Deus, estão esquecendo-se de mim, eu preciso fazer alguma coisa, vou dizer que fui assediada, né? Mas isso me incomodou, essa coisa, né? Mas os homens, e por aí vai, não é? Essa coisa me incomoda, essa coisa me chateou, essa coisa me incomodou, não é? Essas mulheres ficarem dizendo que foram assediadas, né? Aí vem uma pergunta: onde está o recalcamento? Por que isso está me incomodando, né? Por que eu estou sentindo-me agredido porque elas estão dizendo que os homens a assediaram, certo? Então nós temos que prestar atenção, se nós formos a essas questões mais profundas da análise da psique humana, nós temos que prestar atenção nisso, não é? Quando alguém levanta essa questão, não é? Que análise eu faço e o desconforto que isso me causa, fazer, né, pensar que essas mulheres agora estão querendo se aproveitar da situação enfim, e tal. Pode ser aqui duas coisas. Uma, recalcamento, mas então não delas. Outra, o desconhecimento do fenômeno, não é? Foram ou não foram elas assediadas? Eu não sei, não conheço, não sei se elas foram ou não foram assediadas. Mas levanto, né, que isso é suspeito. Né? Por que só agora falaram? Por que não sei o que, papapá, né? Quando realmente eu me arvoro porque o status quo da sociedade machista está sendo questionado, está sendo
né, enfim, é posto em jogo. E dizendo outra vez, não é difícil deduzir, né, pelo exemplo que eu dei, poderia dar centenas, não me faltaria a vida para ficar dando exemplos aqui da situação de inferioridade da mulher, como aquele que eu dei, né, logo no começo, para, a partir desses exemplos, considerar realmente a possibilidade verdadeiramente grande, né, a possibilidade destas mulheres, sim, de fato, terem sido assediadas. Diante dos exemplos daquele que eu dei e de todos que se poderia dar, a probabilidade de que elas não tivessem sido assediadas, tá certo? E talvez gravemente assediadas, a probabilidade é, na melhor das hipóteses, remotíssima. Que mulher não foi assediada? Que mulher não foi, de uma forma, de outra, de forma mais grave, menos grave, na condição da estrutura social que se tinha, que se tem, que mulher, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, não foi assediada. Certo? Muito bem. Espero que tenha respondido a pergunta, uma pergunta né, daquelas, pronto, difícil de responder, mas bem, aí estamos, né, com os esclarecimentos a respeito da questão do machismo, do assédio sexual e especificamente, se é que eu entendi de quem o Vitor está falando, se são destas senhoras, a questão destas senhoras, e não só delas, mas de todas as que levantam a questão do assédio. A situação, para encerrar, é tal que qualquer uma não tem como dizer eu nunca fui assediada, né? Porque esta viraria peça de museu. Certamente essa iria para o Louvre. A mulher que nunca foi assediada. Seria um fenômeno, né? Né? Uma mulher que nunca tenha sido assediada, direta ou indiretamente, em mais alto ou menor, em maior ou menor grau na sociedade, da forma como ela é e como ela está estruturada ainda, apesar dos avanços. Ok? Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo e qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado claro, porque essa foi uma pergunta difícil de trabalhar com esta pergunta, uma pergunta difícil, realmente difícil. Não é uma coisa fácil, né, conversar sobre essas questões, sobretudo, né, responder uma pergunta dessa natureza. Então, espero que tenha conseguido deixar claros os meus posicionamentos e os meus posicionamentos, evidentemente, sustentados nos alicerces que os sustentam. E eu os exponho sempre de maneira muito clara, ou pelo menos esperando que seja muito bem entendido. Certo? Muito obrigado, um grande abraço mais uma vez, um grande beijo, e qualquer dúvida ou situação que não tenha ficado clara ou que possa ser contra-argumentada em relação ao que eu coloquei, por favor, fiquem absolutamente livres para fazê-lo. Ok? Muito obrigado.